Oi, gente! Mês de junho, um mês que eu mais amo na minha vida. Por quê? Porque é o meu aniversário, dia 19 de junho. E para presentear vocês, eu vou fazer um mês inteirinho de bolos de festa. Então fica ligado, me acompanha aqui, que toda quinta-feira esse mês você vai aprender a fazer um bolo de festa. E o vídeo de hoje é um naked cake. Você já viu naked cake em casamento, em festa de aniversário? É um bolo super tendência e ele não tem cobertura. E hoje eu vou te ensinar todas as técnicas para você fazer esse bolo, conteúdo exclusivo e o melhor, sem pagar nada, hein? Então, como eu gravei esse vídeo muito especial, tem um trabalhão, não esquece de compartilhar com seus amigos e marcar eles aqui, hein? Então, vamos aos ingredientes! Para o seu bolo ficar bom, o primeiro passo é ingredientes sempre em temperatura ambiente. Leite em temperatura ambiente, ovos em temperatura ambiente. Se você for usar manteiga num bolo algum dia, em temperatura ambiente. A não ser que a receita peça diferente, mas o padrão é esse. Farinha, açúcar e fermento, você sempre usa a peneira, sempre peneirado, ok? Primeiro de tudo, você vai pré-aquecer o seu forno 15 minutos antes de você começar a bater a sua massa. No meu forno, eu deixo em 180 graus, mas isso vai depender da potência. Você pode deixar de 180 a 200 graus, você vai ter que conhecer o seu forno. Uma coisa antes de você começar a fazer o seu bolo é separar os ingredientes. Já deixa tudo peneiradinho, separadinho, para você não esquecer nada na hora e já ter tudo pronto. Uma coisa importante que eu gosto de fazer é sempre cortar o papel manteiga no formato da forma e colocar no fundo, porque aí eu não corro o risco do bolo grudar na forma, mesmo untando, e ainda fica mais retinho, na minha opinião. Bom, o primeiro passo é você adicionar na sua batedeira o ovo e o açúcar. Eu sempre misturo bem com o fouet antes de começar a bater. Então, depois que você misturar o açúcar com o ovo, você liga a sua batedeira, começa em velocidade baixa, vai aumentando para média até velocidade alta. Você vai deixar bater até dobrar de tamanho e você vai perceber que ela fica um creme mais claro. Quando dobrar de tamanho e ficar um creme mais claro, você vai adicionar o leite integral aos poucos. Quando você for adicionar o leite, diminui a velocidade, porque senão vai ser massa de bolo para todos os lados. Quando você adicionar o leite, você vai deixar bater uns 3, 4 minutinhos só para incorporar bem, desliga a batedeira. Aí você vai pegar e adicionar a farinha aos poucos. Adiciona em 3, 4 partes, não adiciona de uma vez e mexe com o fouet ou com o batedor da batedeira delicadamente, movimentos leves, devagar, de baixo para cima, até misturar tudo. Por último, o fermento mesmo processo. Movimentos devagar, sempre delicados e de baixo para cima. E por último, eu gosto com uma espátula dar uma misturada na massa, ver se não ficou farinha no fundo. Depois disso, é só você untar a sua forma. Você pode untar com margarina, manteiga e farinha. E eu sempre unto com desmoldante. É muito prático e ele não é um item caro. Você pode untar a sua forma, se você não tiver, com farinha e manteiga. Só que você tem que untar bem certinho, porque o naked cake ele precisa dessa estrutura lateral da casquinha. Isso o desmoldante ajuda muito. Aqui no meu perfil tem um destaque chamado dicas. Lá tem o desmoldante que eu uso. Forma untada, você vai colocar massa na sua forma. Eu gosto de bolo alto. Eu sempre uso 4 camadas de massa e 3 de recheio. Então eu vou fazer em 3 formas pequenas de 15 centímetros de diâmetro por 7 de altura. Você pode fazer uma de 20 centímetros de diâmetro, mas não vai dar um bolo tão alto. Vai dar umas 3 camadas com 2 de recheio.
Ou se você usar, por exemplo, uma forma 15 de diâmetro por 10 de altura, você vai precisar de uma forma e meia. Você coloca meia massa em cada forma. Então, como eu dividi, vou usar 3 massas, porque na minha opinião, assa bem mais rápido. Quanto mais alta a forma, mais demora para assar. Então, uma forma alta fica 60 minutos assando, essas menores fica 30 a 35 minutos. Agora, é só colocar o seu bolo no forno. Se você usou a forma alta, nem adianta você abrir antes de 30 minutos, hein? E se você usou a forma baixa, com uns 20, 25 minutos você dá uma olhadinha. Não fica abrindo o forno. O bolo tem o tempo dele de assar, não adianta você se apressar e ficar com medo. Quando o bolo estiver começando a assar, vai ter aquele cheiro maravilhoso de bolo assado. Aí você já começa a ficar ligado, hein? Bom, enquanto o teu bolo está assando, vamos fazer o recheio. Você vai adicionar numa panela leite condensado, creme de leite, chocolate branco e manteiga. O creme de leite eu gosto de usar de caixinha, mas se você quiser usar o de lata, tire o soro. O chocolate branco eu usei o chocolate nobre, belga. Você pode usar de outra marca, não sendo fracionado. Use chocolate puro, chocolate nobre. Depois que você adicionou todos esses itens, eu gosto de misturar bem antes de colocar no fogo, tá? Eu acho que faz toda a diferença. Misturou os ingredientes, bora pro fogo, fogo médio. Mexe até virar ponto de brigadeiro. Ponto de brigadeiro é quando descola da panela. Só que assim, chegou no ponto de brigadeiro, primeira vez que você olha, você já desliga. Não queremos aquele ponto puxa-puxa. A gente precisa de um recheio firme para estruturar o seu bolo, porém eu não quero aquele brigadeiro puxa-puxa. Então você mexe, chegou no ponto de brigadeiro, que é o que descola da panela, você já desliga. Ou você pode ver pela colher também. Lembra do vídeo que eu já postei aqui do beijinho gourmet? Lá eu ensino o ponto de brigadeiro de enrolar, se você ficar na dúvida, tá bom? Outra coisa, quando você for guardar esse brigadeiro, coloque numa tigela redonda. Não coloque numa forma reta para ele não pegar aquele ponto de brigadeiro de enrolar bem firme. Nós precisamos que ele esteja cremoso, firme, mas cremoso. Você pode deixar na geladeira, só que quando você for rechear o seu bolo, ele tem que estar em temperatura ambiente, para ele ficar bem cremoso. Então você mexe antes de rechear o bolo, tá bom? Massa do bolo assando, recheio pronto, vamos fazer a calda. Eu vou te ensinar a calda mais básica que existe, a mais neutra, que é açúcar com água filtrada. É só você colocar o açúcar com a água numa panela e ferver até o açúcar dissolver. Pronto, está feita a sua calda para umedecer o seu bolo. Sempre tire o seu bolo da forma somente depois que ele estiver frio. É muito importante, porque se você desenformar um bolo quente, ele vai quebrar. Com papel manteiga no fundo, é muito fácil tirar o bolo da forma. Você pode pegar uma faca fina e passar na lateral bem devagarzinho, cuidado para não pegar o bolo, caso fique grudado, tá bom? Mas embaixo é super fácil, descola na hora. Depois é só você puxar o papelzinho e você vai ver que onde você tira o papel manteiga, o bolo tá super reto. E é isso que a gente quer. Então, olha só, essa parte reta eu sempre coloco no fundo da forma quando eu vou rechear um bolo. Por quê? Porque o fundo da forma é o topo do bolo. E como eu asso em formas diferentes, eu tenho sempre duas partes super retas. Então eu coloco de fundo, que vai ser o topo, e coloco na parte final. Então deixa o meu bolo mais retinho, mais estruturado ainda. Confesso pra vocês que uma coisa que eu nunca fui boa é de cortar o bolo com a faca. Então vocês me desculpem, mas eu vou usar o meu cortador. Cortador de bolo você pode achar em qualquer loja de confeitaria. Para fazer a montagem do seu bolo é muito simples, só que o recheio tem que estar em temperatura ambiente, não deixa frio, porque senão vai ficar muito duro, calda fria e massa fria. Bom, eu sempre forro a forma com um saquinho transparente. Sabe aquele saquinho de mercado que a gente coloca fruta? Eu abro ele e coloco, porque aí não corre o risco do seu bolo grudar na forma. Porque se grudar na forma, quando você for tirar, pode até arrancar um pedação de bolo com recheio. Então eu forro com esse plástico. Se você não tiver, você pode forrar com plástico filme. Só que forre todas as partes da forma, tá? Então agora vamos para a parte da montagem. Primeira camada de massa, você vai umedecer, você pode encostar seus dedos
e ver se a massa tá toda umedecida. Um bolo que você precisa que ele tenha estrutura, não dá para ser um bolo extremamente úmido, principalmente o naked cake. Então você não pode molhar exageradamente. E a parte da borda, bem no cantinho, eu não molho para não correr o risco de quebrar. Eu molho todo o bolo bem, mas a parte do cantinho não. Bom, então umedeceu o seu bolo, agora é hora de colocar o recheio. Se você tiver um saco de confeitar na sua casa, mais fácil ainda. Você faz a bordinha para ficar bem bonitinho, mostrando o recheio, e aí fica todos no mesmo tamanho. Aqui eu fiz com colher, para vocês verem que dá para fazer com colher, que é o que geralmente a gente tem em casa, mais fácil, né? Repara que eu vou sempre arrumando o recheio para tentar deixar o mais reto possível. Não coloco um tanto desse lado de recheio e desse outro, tá bom? Eu vou arrumando com a colher para ficar reto. E na bordinha, você pode virar a colher de lado e dar uma espalhada a mais. Por quê? Pra ficar aquela camadinha mais larga quando a gente tira o bolo da forma, tá? Nessa parte você pode usar criatividade. Eu vou usar geleia, que tem um vídeo aqui, inclusive, no IGTV, hein? Eu ensinando a fazer geleia de morango com framboesa. Você pode usar morango, só não pique o morango demais e não use muito morango. Tente cortar o morango só no meio, porque se você usar muito morango ou picar demais, o seu bolo pode perder a estrutura e pode ficar torto, tá? Você pode colocar nesse momento leitinho, Nutella, o que você gostar. Hoje eu vou usar geleia. Bom, então a montagem é sempre uma camada de massa, umedece a massa, coloca o recheio, outra massa. Quando você coloca outra massa, você arruma com a mão direitinho para ter certeza que ficou reto. Aí todo o processo de novo, umedece, coloca o recheio, pronto, seu bolo tá montado. Só fecha com plástico, porque você vai colocar na geladeira. O ideal é que fique de um dia para o outro na geladeira. Você pode colocar uma forma em cima com um saco de açúcar, por exemplo. Você pode colocar peso em cima da sua forma, porque o seu bolo vai ficar bem prensado e ele vai ficar retinho mesmo. Porque você tá vendo que eu coloquei na forma e ele não tá tão reto agora. Mas eu vou colocar na minha geladeira, eu vou colocar uma forma em cima ou um prato e vou colocar 1 ou 2 sacos de açúcar. Ele vai ficar super reto. Bom, agora meu bolo já ficou na geladeira, eu vou tirar da forma. Vocês vão ver que é muito fácil quando você coloca o plástico. Então eu vou passar o brigadeiro no fundo do meu prato. Pra quê? Porque eu vou virar o bolo, eu vou centralizar o bolo no prato, ele vai ficar colado nesse brigadeiro, até no transporte ajuda pra ele não ficar sambando, tá, gente? Então, você vira, tira a forma e depois tira delicadamente o plástico. Super fácil, né? Uma dica, molhe sua espátula ou colher na água e passe nas laterais do recheio. Você vai conseguir deixar lisinho e se você precisar corrigir alguma coisa, esse é o momento. Agora eu vou passar um pouquinho de brigadeiro no topo do bolo para as frutas colarem e não ficarem caindo. Aí agora é só você decorar do jeito que você gosta mais e as frutinhas da lateral eu também vou colocando um pouquinho de brigadeiro e colando, aí elas não ficam caindo, tá? Gente, ficou lindo, não? Gostaram? Fazia muito tempo que eu não fazia. A última vez que eu fiz um bolo desse foi em 2017. Até eu tava ansiosa pra saber o resultado. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se fizer, me marca, hein? Ah, e se você fizer e não ficar igual no vídeo, fique tranquilo, porque tudo é prática. Até o próximo vídeo!